Dia 91, Juízes 6 e 7 do plano cronológico. Quando Deus escolhe o mais simples para vencer milhões. Juízes 6. Enquanto os midianitas oprimiam Israel por 7 anos, trazendo o povo à pobreza extrema, um jovem chamado Gideão trabalhava em sigilo, batendo trigo em um lagar para esconder a colheita. O anjo do Senhor apareceu a ele em Ofra e proclamou: "O Senhor é contigo, homem valoroso." Gideão hesitou, confessando seu medo e sua pequenez, mas o Senhor chamou-o para livrar Israel da mão de Midian. Juízes 7. 32.000 homens se reuniram com Gideão contra os midianitas, mas o Senhor lhe disse que eram muitos demais. Israel poderia se gloriar em sua própria força. O Senhor reduziu o exército para apenas 300 homens, através de um teste. Na noite anterior à batalha, Gideão e seu servo ouviram um midianita relatando um sonho perturbador. Hoje você aprenderá palavras como Gibor Shail, homem valoroso, a declaração de Deus sobre um Gideão temeroso, Shalom, paz, o nome do altar que Gideão edificou ao Senhor, e Sherev, espada, o grito de batalha dos 300. Amanhã continuamos o plano cronológico com o dia 92. Se esta leitura te ajuda, escreva nos comentários. Dia 91, eu sigo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dia desta jornada pela palavra. Juízes, capítulo 6. Porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em grande multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E ele disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e o ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que voltes.
E entrou Gideão, e preparou um cabrito e pães ázimos de 1 efa de farinha. A carne pôs num cesto, e o caldo pôs numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho, e lhe o ofereceu. Porém o anjo de Deus lhe disse: Toma a carne e os pães ázimos, e põe-nos sobre esta penha, e derrama-lhe o caldo. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado, que estava na sua mão, e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha, e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: Ah, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe: O Senhor é paz, e ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: Toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram: Quem fez esta coisa? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Tira para fora a teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Contendereis vós por Baal, livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram, e passaram, e acamparam no vale de Jizreel. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser, e a Zebulon, e a Naftali, que saíram-lhe ao encontro. E disse Gideão a Deus: Se hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira. Se o orvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que hás de livrar a Israel por minha mão, como disseste. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus: Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Juízes, capítulo 7. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale, perto do outeiro de Moré. E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte, e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo,
faze-os descer às águas, e ali os provarei. E será que, daquele de que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, de todo aquele de que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão. Portanto, todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. E o povo tomou na sua mão a provisão e as suas trombetas, e enviou a todos os outros homens de Israel, cada um à sua tenda. Porém os 300 homens reteve, e estava o arraial dos midianitas embaixo, no vale. E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. E se ainda temes descer, desce tu e teu moço Purá ao arraial. E ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com o seu moço Purá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas, os amalequitas, e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar, em multidão. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu, e caiu, e a transtornou de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e todo este arraial. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou. E voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim, e fazei como eu fizer. E eis que, chegando eu à extremidade do arraial, será que, como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial, e direis: espada do Senhor e de Gideão. Chegou, pois, Gideão, e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando, fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, e o arraial fugiu para Zererá, até Bet-Sita, até aos limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Aser e de todo o Manassés foram convocados, e perseguiram aos midianitas. Também Gideão enviou mensageiros a todas as montanhas de Efraim, dizendo: descei ao encontro dos midianitas e tomai-lhes as águas até Bet-Bara, e também o Jordão. Convocados, pois, todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bara e o Jordão. E prenderam a 2 príncipes dos midianitas, a Oreb e a Zeebe, e mataram a Oreb na penha de Oreb, e a Zeebe mataram no lagar de Zeebe, e perseguiram aos midianitas. E trouxeram as cabeças de Oreb
e de Zeebe a Gideão, além do Jordão. Gideão começou como um homem temeroso, mas quando respondeu à chamada do Senhor, tornou-se instrumento de libertação para Israel. Com apenas 300 homens, nenhuma arma de guerra, apenas trombetas, cântaros e tochas, ele venceu o inimigo que parecia invencível. Esta história nos ensina que o Senhor não olha para a nossa força humana, mas para a nossa disposição em confiar e obedecer. Dia 91, completo.